Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês nesta noite. Amém? Desculpa o horário e o dia, normalmente eu trago a mensagem aos sábados, um pouco mais cedo, mas hoje domingo, já final de domingo, trazendo essa mensagem aqui para vocês, então boa noite, né? Meu cumprimento para vocês. Então peço perdão aos amados, não foi por negligência, mas um pouco de ajuste com o horário devido a algumas demandas que eu precisava resolver, amém? E amados, vamos falar um pouco mais sobre apostasia. Temos falado nesses últimos tempos, nessas últimas mensagens, sobre esse tema, porque é um tema importante, amados. Não me espanta a apostasia que acontece nas igrejas hoje, porque é profecia bíblica se cumprindo. Porém, é meu dever aqui no canal, como eu sempre falo, que é o canal onde eu prego a verdade à luz da própria palavra de Deus, eu prego a Bíblia à luz da própria Bíblia, sem extrair textos pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que possa ser, não. É o que a Bíblia fala. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre apostasia, como identificar mais apostasias, enfim, como se livrar da apostasia. E a mensagem vai ser um pouco forte hoje, amados. Perdoa a franqueza, a dureza, mas é para despertar você que está aqui no canal. E antes de prosseguirmos, já deixe o seu like e, como sempre digo, o mais importante que o like é que você compartilhe essa mensagem. Um grupo da tua igreja, família, amigos, irmãos, faculdade, escola, enfim, trabalho, não importa. Grupo da vizinhança, do condomínio, não importa. O importante é que você compartilhe para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis e essas pessoas sejam despertadas pela palavra de Deus. Amém? E com isso sejam alertadas e saiam do engano. Amém? Então vamos começar a mensagem de hoje com Filipenses 4, capítulo 12 e 13. Vou fazer uma introdução breve aqui sobre essa mensagem, sobre esse texto, que muitos isolam o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí começa a pregar, não irmão, você pode, vai na agência, vai comprar um carro, faz isso, compra uma casa, você vai se endividando, porque às vezes você não tem um preparo, um emprego que te dê uma demanda financeira boa, e você acaba se endividando. Ah, você pode, vai lá, você é isso, você faz, você acontece. Só que hoje vamos entender um pouco que quando Paulo escreve, posso todas as coisas daquele que me fortalece, ninguém lê o texto anterior. E muitas vezes nós ouvimos a mensagem, assimilamos aquele versículo, mas poxa, vamos pensar. Vamos ver o contexto. O que é o contexto do texto bíblico? É ver o que vem antes e depois para compreender em que circunstância aquilo foi falado. Então, vou começar com o versículo 12 de Filipenses 4. Amém? Que diz o seguinte: sei o que é passar necessidade. Ele começa dessa forma, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter mais que o suficiente. Em tudo e de todas as formas, aprendi o segredo de estar bem alimentado, com fome, ter abundância ou passar necessidade. Posso todas as coisas daquele que me dá poder. Na versão que eu estou aqui, na sua versão está, naquele que me fortalece. Então, antes de Paulo, quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou naquele que me dá poder, segundo a versão que eu estou trazendo para vocês, ele fala que sabe que está em abundância, sabe que está... Vamos trazer esse texto, contextualizar nos dias de hoje. Você abrir sua despensa, você abrir tua geladeira e ver tudo vazio. Então ele sabe o que você está com a geladeira cheia, final de mês comprou tudo, tem de tudo. Tem carne, frutas, legumes, quem tem criança, iogurte, perão, Danone, enfim, tá, um montão de coisa lá. E chega a situações que você passa, privações na vida, por uma fatalidade que acontece, um imprevisto que acontece, aí você abre a geladeira e não tem nada. Aí você deixa de glorificar a Deus? Não. Por isso que Paulo, quando fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele vou ler de novo. Sei que é passar por necessidade. E sei que é ter mais que o suficiente, ou seja, estar com abastado, ter em abundância. Em tudo e em todas as formas aprendi o segredo de estar bem alimentado, com fome, ter abundância ou passar necessidade. Então muitas vezes as pessoas pegam só o versículo 14 e falam, posso, e você está sempre bem.
Não, amados. Às vezes, como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, às vezes Deus permite que a gente passe por um vale, por um deserto, árido, seco, sem nada. Olha para o horizonte, só vê poeira. E você não acha a solução. Caramba, onde é o final disso? É igual quando você está na beira da praia, você olha para o horizonte e você não vê nada. Cara, onde é o final disso? É a mesma coisa, você está atravessando um deserto, às vezes você olha, levanta a cabeça, estica, fica na ponta do pé, olha, e você não enxerga a solução. E você não vê solução. Porque glorificar a Deus na abundância, na bonança, é muito fácil. Agora, quando passamos pelo vale, quando atravessamos o deserto, será que vamos glorificar a Deus? Então, mas onde você quer chegar com a apostasia? Eu vou chegar lá. Então, aqui já é uma introdução, porque as pessoas tiram de contexto, pastores, líderes religiosos, tiram esse texto de contexto, esse versículo 13 de contexto, posso todas as coisas. Ele não fala que você vai passar por necessidade, muitos pelo contrário. Prega que, irmão, se você está passando por uma prova, necessidade, você está em pecado. Então ele já tirou de contexto isso aqui, então ele já é um anátema. Isso já é uma apostasia, já é uma heresia. Entende? Compreende? Eu já vi pregadores falando, irmão, se você está na prova, está passando necessidade, não tem dinheiro para isso, para aquilo. Olha, irmão, reveja sua vida que você está em pecado. Eles afirmam que você está em pecado. Está doente? Está em pecado? Não. Me fugiu o texto agora da memória, que não estava programado aqui para a mensagem, mas tem um texto que Paulo fala que deixou alguém doente em determinado lugar, quando teve que continuar sua viagem missionária. Somos de carne e osso. Nós vemos no mundo que somos sujeitos a vírus, bactérias, infecções, enfim, e todo tipo de coisa. E estamos sujeitos, somos de carne e osso. Então, não somos de ferro. Então, nós estamos sujeitos a tudo isso no mundo, amados. Estamos sujeitos a tudo isso. Então, que a pregação contrária a isso, ao ter necessidade, ao passar fome, está contrário ao versículo 12 de Filipenses 4, é um anátema. Porque prega só que você só pode conquistar, pode fazer, pode acontecer. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes ficamos afoitos com alguma coisa, só que é tempo de Deus. Amém? Então, quando eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é também saber passar por necessidade, saber ter em abundância, também saber quando não tem na escassez. Em ambas as situações, glorificar a Deus. Amém? Romanos 5, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. E olha como é que é forte o texto nessa versão, amados. Qual é a versão que você usa mesmo? Bíblia Judaica completa. Tem um link no canal, você onde pode comprar, não ganho nada com isso. Infelizmente também não consegui, tentei ver lá com o pessoal, se conseguir um cupom de desconto para quem assiste o canal, mas infelizmente, como o canal ainda tem poucos seguidores, eles não deram muito crédito para isso. Então, enfim, mas você pode comprar a sua Bíblia, em outros sites também você pode pesquisar e comprar, achar onde tem o melhor preço. Vamos ler Romanos 3, 23 e 24, que diz: porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos receberam a condição de serem considerados justos diante dele Deus, por meio de um ato que nos redime de nossa escravidão ao pecado, escravização ao pecado, realizado pelo Messias Yeshua. Então, somente através do sacrifício do Senhor Jesus é que alcançamos a justificação. Eu não sou justo, eu sou justificado no Messias. Entende a diferença?
Oh, não, eu sou bonzão. Não, não, todos pecaram. E aí, eu gostei dessa versão desse texto aqui, porque diz dessa forma. Porque todos pecaram, sem exceção eu, você, a humanidade. E não são capazes de merecer o louvor de Deus. Nós não somos capazes, merecedores do louvor da graça divina. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, diante do Pai, por meio de um ato que nos redime de nossa escravização ao pecado, realizado pelo Messias Yeshua. E dentro desse contexto, vazou um áudio de um líder de uma determinada igreja e diz o seguinte: eu odeio esse evangelho da graça, para mim o evangelho da graça é uma desgraça, eu gosto do evangelho de sacrifício, porque quando você sacrifica, você o deixa mais rico, você não sacrifica para Deus, entenda, porque como eu li aqui, qualquer ato de justiça que eu tente fazer para Deus não tem valor algum. Agora, quando eu aceito essa graça misericordiosa de Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus, aí eu sou justificado em Jesus, no Messias. Amém? Então, camarada que rejeita essa graça, ele é um anátema. Ele está se colocando como maldição e está levando todos os outros seus seguidores para o inferno. Essa é a verdade. Porque não se arrepende, porque não tem pecado, porque o evangelho da graça, para mim alcançar a graça, embora eu não seja merecedor, mas ela tem que vir acompanhada do arrependimento dos pecados. Entenda bem, como eu sempre falo aqui no canal, pecadores todos nós somos. Eu não posso viver na prática do pecado. Se eu sei que determinado ato é pecaminoso, é ruim, é grave aos olhos de Deus, eu vou fugir dele. Porque a Bíblia não diz para fugir do mal, diz também para fugir da aparência do mal. E muitos não percebem isso. Ah, que isso, irmãozinho? Eu vou ali no barzinho. Não, compra o que você tem que comprar e vai embora. Porque quem passa perto não enxerga, não sabe o que está acontecendo. É igual uma certa ocasião, né? Breve testemunho, conto rápido, né? Eu e minha esposa fomos num lugar para comprar uma pizza, um domingo, final de noite, um sábado, final de semana, a gente tem tempo, né? Aí levamos para o lugar, tal, não sei o quê. Pedi uma pessoa para adiantar a pizza, fomos de carro. Não era tão perto, não é tão longe assim, mas estava chovendo à noite e tal, vamos de carro rapidinho, pertinho, vamos buscar a pizza. Quando eu vi o ambiente, eu parei mais adiante, mais destacado. Aí quando a menina sinalizou para minha esposa, a pizza está pronta, eu desci do carro, voltei para o lugar, paguei, peguei a pizza e vim embora com ela. Eu falei, olha, ainda bem que eu vim junto, porque o dia que eu tiver sem condições de dirigir por algum motivo e tal, às vezes a gente não está bem de saúde, eu falei, você nunca vai lá sozinha, nunca, nem que vai ser de carro um segundo, porque o ambiente não é propício, é um ambiente com aparência do mal, compreende? Então tem que fugir disso. Então foi a primeira e única vez que eu fui lá, não, a primeira e única não, mas assim, uma vez que eu fui com ela lá, então a partir dali, quando eu encomendava com ela, está quase pronto. Eu descia, buscava, parava rápido, mas nunca parava no lugar, porque o lugar tem a aparência do mal. Compreende? Então tem que fugir disso. E depois ainda, foi as únicas vezes, não pedimos uma pizza lá, não fomos, ela nunca tem lugar para entregar. Enfim, a questão não é essa. A questão que eu quero sinalizar para você é a aparência do mal. As pessoas que vêm na rua com Bíblia, pregando, evangelizando, quando estiver numa situação dessa, ela não quer saber o que você está fazendo lá muitas vezes. Elas já te julgam antecipadamente. Então vamos fugir da aparência do mal. Né? Vamos continuar. 1 Coríntios 14:3. Antes de prosseguir com isso, né? Então entenda. O áudio do pastor que foge da graça, rejeita a graça de Deus. Aí tem um outro cidadão, um outro líder de uma determinada religião, às vezes me choca um pouco assim as coisas que ele coloca, né? Uma pessoa prega numa igreja grande, né? Pastores conhecidíssimos e tal. Aí ele pregando, não, eu peguei o texto meio que na metade, né? Enfim, não postaram a mensagem toda, então não sei qual foi o texto bíblico que ele falou, pregou, ele usou de base. Mas ele, tipo assim, ele olha, falando como se Deus olhasse assim para Adão, não é ele? Adão, tu é um cara muito feliz, a tua felicidade está me incomodando.
Entenda, olha a gravidade da coisa que ele fez. Tem mais, ele fala o seguinte, e as pessoas riem na igreja, as pessoas riem, acham bacana, acham gozado, acham engraçado. Né? Não, ele tipo assim, faz a cara de boca e assim, Adão, essa tua felicidade está me preocupando, está me incomodando, vou arrumar um problema para você. Vai dormir, Adão, vai dormir que eu vou arrumar um problema para você. Ou seja, quem conhece a história de Adão e Eva diz que a mulher foi um problema para Adão. Que é isso, irmão? Não vou citar o nome do pastor, mas é um fato. E as pessoas riem na igreja. Camarada, você está levando o evangelho a sério? Perdão, amados. Então aqui hoje aqui é para despertar você, cuidado com esse tipo de pregação. Porque ainda coloca a mulher, tipo assim, cara, a mulher é um problema. A mulher só traz problema. Isso, segundo, né, indiretamente, é o que ele queria dizer na mensagem. Adão, Deus olha para Adão, feliz demais no Éden, bacana, um cara inteligente, bonitão e tal. E, pô, não, Adão, tu tá muito feliz, tu tá muito bem, eu vou te arrumar um problema. Vai dormir que eu vou te arrumar um problema, Adão. Amados, entenda. Deus, ele é soberano. Deus, ele não tinha obrigação com a humanidade. Porém, pelo seu muito amor com que nos amou, e somente pela sua graça e misericórdia, que não podemos mensurar, ele deu o seu filho para morrer por nós. Então como é que eu vou fazer um gracejo desse, usando o nome de Deus e a palavra de Deus? Então é um anátema. Eu vou ler para você isso aqui, porque está fugindo do fundamento dos apóstolos, do evangelho verdadeiro. Então tudo que foge, amados, do evangelho verdadeiro, genuíno, do fundamento dos apóstolos, que é pregado em Atos dos Apóstolos, pelas mensagens de Jesus, em Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, Pedro, João, Tiago, a epístola aos Hebreus, fugiu disso, amado, é anátema. Diz, irmão, está radicalizando? Sim, quase que totalmente. Porque você vê muita brincadeira, muito gracejo de púlpito, de pregação, que não te traz alimento para a tua alma. São gracejos, brincadeiras, anedotas com a palavra de Deus. Não se há temor. Compreende? Então vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios 14, versículo 13. No entanto, quem profetiza fala às pessoas para as edificar, encorajar e confortar. Na sua versão deve estar escrito o seguinte: porque a profecia ela exorta, consola e edifica. Vamos lá. Aí hoje, né, tem gente que vai para a internet, deixa eu ser profeta na sua vida, me permite ser profeta na sua vida, aí fala um montão de bobeira sem base bíblica. Então vamos lá. Se nós lermos os históricos dos profetas do Antigo Testamento, qual é a mensagem central deles? Arrepende-se, ó Israel, arrepende, sacerdote, arrepende-se, povo, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se das suas idolatrias, das suas prostituições, voltem para Deus. Então a mensagem de Deus para o povo, que muitas vezes se desviava de seus caminhos, era o arrependimento. Então a profecia tem que exortar. Se ela não me exorta, irmão, mas ela também consola e edifica, sim. Mas em primeiro lugar é a exortação. Porque em algum momento eu posso ter falhado, porque eu sou pecador tanto quanto qualquer um que aqui no canal. Qualquer ser humano no mundo. Sou pecador tanto quanto. Eu não posso te apontar os pecados. Eu não posso te culpar de nada. Eu só tenho que mostrar a verdade para você. Porque a palavra de Deus diz que, ora, se tu julgas ao teu irmão porque em Cristo morreu, já não és tu, porventura és tu juiz, porque só há um juiz e legislador, Jesus Cristo. É aquele que há de julgar os vivos e mortos. Ele tem capacidade para isso, eu não. Porém, mesmo João, que batizava no Jordão, ele pregava o arrependimento. Ó raça de víboras. Quem
vos disse que vocês estão sujeitos a fugir da ira futura. Arrependam-se de seus pecados. Então a mensagem sempre foi arrependimento. Então eu tenho que pregar aqui, amados, a verdade do Evangelho. A mensagem do Calvário é o arrependimento. Aí o camarada quer ser profeta, fala um montão de coisa. Não importa quantos seguidores ele tem no canal dele, mas é o Evangelho fácil. Porque ele cria um montão de amuletos para você apoiar a sua fé e na verdade você é um convencido que é salvo, mas não é. Porque ele não tem coragem de pregar a verdade. Por que, irmão? Porque a verdade, ela vai doer em mim e em você, qualquer um. E falando do camaradinho que estava fazendo um gracejo, falando que a mulher era problema, que Deus, Adão, vou te arrumar um problema, vai dormir, ou seja, a mulher. Casamento tem altos e baixos, mas a minha mulher, esposa, é uma bênção na minha vida. Me ajuda em muitos aspectos. Então, o casal ele tem que ter um cruzamento em muitos aspectos. Compreende? Então, faz gracejo com a palavra de Deus, humilha o sexo oposto, chamando a mulher de problema, e todo mundo ri, fica bonito e deu um anátema. Vamos prosseguir. 1 João 2,25. Na sua versão está: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Na minha versão está: e isto é o que ele nos prometeu, vida eterna. Muitos pregadores, para manter suas igrejas cheias, e receber dízimo e oferta e ficar rico, viajar de jatinho, ter carro do ano, carro de 30 mil é carro quase popular e usado. Carro de 150 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, enfim, não importa. Ele não prega mais sobre isso. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Se Deus quiser tornar alguém rico, ele pode fazê-lo porque ele é capaz, porque ele é dono de tudo. Agora, quem te prometeu riqueza por adoração foi o diabo. Só ler Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Eu li isso na mensagem anterior, foi no dia 1º, dia 8 passado, agora 8 de março, o diabo leva Jesus no monte e mostra todos os reinos de glória da terra. Quando fala reinos de glória, poder, dinheiro, riqueza e tudo mais. E fala: se prostrado me adorares, te darei tudo, porque tudo foi me dado. Jesus responde para o diabo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Acabou. Então tem que a igreja, não é com pretensão de ficar rico, não. É para adorar a Deus, para buscar a Deus. Amém? Então a promessa que Ele nos fez é a vida eterna, nada mais. E para fechar, como citei aqui, Gálatas 1, 8 e 9, já citei diversas vezes, mas para você compreender melhor. Mas ainda mesmo que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas, ou evangelho na sua versão, diferente das que já lhe anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre, na sua versão anátema. Como dissemos antes, repetimos agora: se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que lhes receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Então, amados, entenda o seguinte: tudo que foge da mensagem central do Evangelho, que é o arrependimento, a volta para Deus, o abandono dos pecados, são anátema. Você não vê campanha disso, campanha daquilo outro, inventa um monte de campanhas absurdos em prol de manter a igreja cheia, porque a nossa natureza, ela muitas vezes quer isso. Graças a Deus, louvado seja Deus que abriu minha mente, meu entendimento e me colocou aqui nesse canal para alertar os amados irmãos. Amém? Porque a libertação vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certa ocasião eu vi uma entrevista de um determinado pastor no programa.
E não, porque a libertação não é só você chegar e foi liberto, acabou, não, você tem que fazer, não sei o que. No Novo Testamento você não vê isso. A pessoa indo para a igreja 200 vezes para de libertação. Há caixas que são mais difíceis de sair, como o próprio Senhor Jesus disse, que tem que ser muito jejum e oração. Mas, entenda, não estou dizendo isso é errado, mas entenda o seguinte, muitas vezes prende a nossa mente, a nossa alma com correntes invisíveis, pelo que você tem que estar naquele caminho ali a vida toda, sacrificando a tua vida em prol da riqueza deles. Então é isso que se tem que ter cuidado. Amém? Então, mensagens contrárias ao que a palavra de Deus ensina é anátema. Quem ensina é anátema. E quem segue, indiretamente acaba sendo anátema, porque você está indo no mesmo caminho. Compreende? Amém, amados? Para que você possa refletir. A mensagem foi forte, eu sei disso, mas é para chamar a tua atenção mesmo, porque a mensagem, a profecia, ela exorta, consola e edifica. Então como é que ela me edifica, irmão Romulo? Eu conhecendo meus erros e me fundamentar na palavra. Eu sou edificado sobre a rocha que é o Messias, que é Jesus. Ela conforta, sim, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Porque em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. É nele. Eu dependo dele, eu preciso dele, eu tenho que me apoiar nele, em Jesus, e em sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Medite nessa palavra, mais uma vez compartilhe. Se quiser comentar, quiser escrever, o e-mail está aí, pregadorlogos@gmail.com. Você pode me escrever, mandar uma mensagem, quem tem para responder. Eu deixo uma mensagem no próprio canal, tá bem? Deus abençoe a todos. Final de domingo abençoado, uma semana abençoada, na presença de Deus. Shalom, até o próximo final de semana, amém? Deus abençoe a todos.